harmonização facial. Pessoal, vocês me conhecem, eu sou o Dr. Roberto Chacur, sou médico cirurgião, atuo muito com harmonização corporal, fiz muita face, né? Inclusive a doutora Manuela está aqui. E a gente tem as clínicas entre Rio, São Paulo e Porto Alegre, Clínica Leger, com ISO 9001, com mais de 40 médicos atuando na cirurgia plástica, na dermatologia, muita tecnologia na dermatologia, a doutora Manuela é dermatologista, e muita harmonização facial, né? A minha paixão sempre foi injetáveis, né? Desde quando eu me formei, há 20 anos, e minha agenda logo encheu de injetáveis, seja facial, corporal, bioestimulador, preenchimento, volumerizador, todos os tipos de injetáveis que existem. Fiz muitas pesquisas sobre isso, com microscopia, com publicações, com livros, e por indisponibilidade de horário na agenda, acabei tendo que parar de fazer as tecnologias que eu adorava, a harmonização facial que eu também adorava, e hoje a minha agenda é só harmonização corporal já há muitos anos. E meus pacientes de harmonização facial acabaram indo muito para a doutora Manuela, que trabalha conosco aqui na Clínica Leger de São Paulo todos os dias, há muito tempo, uma médica super dedicada. E a gente vai falar um pouquinho para você sobre a harmonização facial, né, doutora Manuela? Quem é o nosso paciente, assim? Porque eu separo a harmonização facial, o preenchimento facial, em dois pacientes. Aquele paciente jovem que quer embelezar e no paciente mais idoso que quer rejuvenescer. Como é que é a abordagem de cada um desses pacientes? Quais são as diferenças que eles buscam? Como é que é a tua avaliação, a tua abordagem? Fala um pouquinho. Eu sou muito grata, porque eu aprendi muito, né? Além dos cursos que eu já tinha feito, mas eu aprendi muito o seu olhar. Muito mais, né? Com certeza. Né? O seu olhar realmente é inspirador, né? Você me ensinou que a gente não tem ali uma marcação fixa. A gente vai marcar de acordo realmente com a necessidade individual de cada paciente. E, consequentemente, eu acho que a gente entrega resultados muito superiores do que os pacientes realmente esperam, né? Claro que eu concordo com você, né? A gente dividiu os nossos pacientes entre aqueles que querem embelezar e aqueles que querem rejuvenescer. E, para isso, a gente acaba, de certa forma, direcionando um pouco mais alguns procedimentos, né, em alguns pontos estratégicos do que em outros. Mas acaba que a gente sempre trata de forma global, porque quando a gente pensa, né, na harmonização facial, a gente sabe que tem pontos chaves, que são pontos que a gente tem ali em comum acordo que vão realmente serem pontos de embelezamento, né? Seja um pouquinho, às vezes, aqui da região malar, zigomática, um pouquinho da mandíbula, um pouquinho do queixo. Então, a gente vai realmente com essas pequenas abordagens, a gente sempre pecou mais para menos do que para mais, né? Você sempre me ensinou, é melhor que o paciente volte com você várias vezes do que a gente fazer em excesso e depois ter que retirar. Não é à toa que eu aprendi muito com você, até porque a gente faz bastante lá na clínica ainda, por mais que você não esteja mais à frente, mas a gente trabalha bastante com preenchimento definitivo, né? Então, é um procedimento que a gente ainda tem bastante procura justamente por conta da durabilidade, não só por ser um resultado que a paciente não precisa ficar lá retocando depois de muito tempo, mas principalmente pelos outros benefícios que é realmente com o próprio estímulo de colágeno. Quantas pacientes suas, né, que eu herdei com o maior prazer e é um privilégio, né, estão ali depois mais de 10, 12 anos que foram preenchidas por ti e continuam muito melhores do que elas vieram, né? Tudo Você envelhece, mesmo. O rosto está melhor hoje com 50 do que quando elas tinham 30, né? 35. Exatamente, né? E aí depois a gente faz mais esse acompanhamento através das tecnologias, a gente mantém ali às vezes o bioestimulador, porque por mais que hoje a gente perceba que tem ali um direcionamento muito forte, se a gente for ver, né, da plástica, muitas pacientes nossas não querem se submeter, né? E muitas não precisam, né? Exato. A plástica ela tem que vir como a última opção. A gente tem que esvaziar todas as possibilidades do procedimento minimamente invasivo para depois vir para o procedimento cirúrgico, que é um procedimento mais arriscado e que muitas vezes também não deixa o paciente feliz, né? Com certeza. Então a gente tem que saber também dizer não para o paciente, a gente tem que saber também dizer que a gente não tem mais opção para ele, que agora tem que ser a cirurgia. E eles confiam muito na gente, exato. Né? E é por isso que a gente... mesmo a gente tendo a cirurgia plástica na clínica, a gente tenta evitar ao máximo. Ao máximo. Não é à toa que, assim, hoje... Minha agenda muito é representada por pacientes que são extremamente fidelizados justamente por esse nosso comprometimento, né? Eles falam que eles gostam muito de ir lá na clínica porque a gente não é aquele médico de, né, empurrar procedimento. Pelo contrário, nós somos sempre muito precisos, né, com relação às nossas indicações, muito claros com relação a nosso alinhamento de expectativas e como você mesmo fala em todos os seus vídeos e sempre expôs, hoje a gente tem como disponibilidade na nossa clínica todos os produtos.
né? Então, a gente realmente sabe trabalhar, independente do objetivo do paciente, com diversos produtos, com diversas tecnologias, com procedimentos que a gente consegue realmente alcançar aquele resultado que ele está buscando. No paciente jovem ali, o paciente jovem ele busca muito masculino, muito Isso. contorno mandibular e o queixo mais quadrado, né? A mulher geralmente é um queixo mais delicado, menos mandíbula. Sim. Às vezes a mandíbula fica bonita numa mulher, às vezes não fica bonita em outra, às vezes fica masculinizado numa, né? E a outra já é mais feminina, fica bonita. Então essa questão é muito difícil hoje, né? O bom senso estético, para a gente saber propor o que vai ficar bonito para o paciente. E muitas vezes interpretar o que o paciente quer, porque às vezes a gente sabe que vai ter alguma coisa que vai ficar bonita naquele paciente, mas não é o que ele busca, né? Sim. E aí a gente tem que muito mais escutar do que indicar, né? Então a consulta a gente fica ali uns 30, 40 minutos, o paciente relaxa, explicando tudo que ele quer para depois a gente avaliar e propor o tratamento, né? Para ser bem assertivo. Você, assim, me ensinou com muita maestria a escuta, né? Porque realmente, às vezes... Isso que você gosta de falar, hein? Gosto. Mas você realmente me ensinou a escutar o paciente de uma outra forma. Porque, às vezes, o que a gente, né, olharia e indicaria e sabe que traria um bom resultado não é a queixa dele, né? Sempre aquilo que você faz, assim, para paciente, né? Questiona a paciente. Você quer volume? Né? E a paciente, não quero volume. Né? Então, como é que a gente vai resolver a queixa dela sem volumizar? Porque, querendo ou não, os produtos que a gente coloca, independente de qual seja a natureza deles, eles vão dar um volume ali, né? Isso aí. E aí o paciente jovem, a gente consegue ter o bom senso estético e indicar um tratamento. O que tu acha que é mais a dificuldade depois? Essa coisa de marcação é uma coisa que nos meus cursos o pessoal quer saber como é que marca, seja corporal, seja facial. E aí, o que você falou no início, a gente não tem como marcar o paciente igual, né? A gente não quer deixar todo mundo igualzinho. E mesmo que se eu quisesse deixar todo mundo igualzinho, a marcação vai ser diferente em cada um deles. E é bem comum a gente colocar, seja facial ou corporal, diferentes quantidades em diferentes lugares, porque o rosto é diferente, né? Então, às vezes tem um lado que vai em 1 ml, o outro vai em meio, às vezes um lado aqui vai mais em cima, aqui vai mais embaixo. Então, a gente tem que conseguir posicionar o paciente com uma boa iluminação. Geralmente a gente faz sentado, né? Exato. Pra gente conseguir acertar direitinho o ângulo. Esse ângulo tem que vir mais para baixo, esse aqui tem que vir mais para o lado, aqui. Então é muito mais de mão do que de marcação, né? Com certeza. Que, principalmente quem está começando tem que entender. A gente não tem marcação. Vou fazer CK1, CK2, CK3. Anota quanto vai colocar no CK1, 0,2. Mas 0,2 em quem? Qual é o paciente? Mas é aqui no temporal que está precisando, não vou fazer. Porque aqui não tem nenhum ponto na técnica do fulano. Mas tem nenhum ponto, ela precisa, não vou fazer? Vai fazer, né? Então, onde tiver precisando de volume, a gente vai aplicar, assim, na escultura. A gente vai tirando e vai montando a escultura que a gente quer. Aqui a gente vai colocando e vai montando a escultura que a gente quer. Então, é muito de bom senso estético interpretar as necessidades do paciente e a habilidade manual de executar o projeto. Assim como na arte, a gente tem que ter aquele projeto e saber executar. Às vezes o projeto é bonito, mas não executa bem. Às vezes o projeto é feio e é um bom executor. Se o projeto não fosse dele, ele executaria bem, mas se o projeto é dele... Então, é difícil a gente encontrar, até para trabalhar conosco, né? Essas dificuldades assim, de encontrar um médico que tem o bom senso estético e aí desenvolver a habilidade manual. Tem gente que nunca vai ter bom senso estético, né? Que a gente vê até... Essa pessoa que tem esse rosto, não fez isso aí, não tem como ter um bom senso estético. Sim. A gente tem pacientes que não têm bom senso estético, e né? aí cabe a nós. E a gente vê, às vezes, muita paciente que tem um lábio muito grande, mas ela gosta. É ácido hialurônico. Bom, deixa ela feliz, peito muito grande. Então, cada paciente tem um modo de pensar e a gente tem que saber respeitar. Agora, o médico tem que ter o bom senso estético de falar e impor limites para cada um desses pacientes. E às vezes é difícil, né? Hoje mesmo, paciente aqui querendo que eu faça. Não vou, né? É difícil a gente falar não. Então, é muito mais difícil eu falar não, né? E falar ao paciente para não fazer. Isso é muito mais desgastante do que indicar o tratamento. Com certeza. Indicar o tratamento, o paciente já vem indicado, né? Ele já vem pronto para fazer. A maioria dos pacientes já vem por indicação de quem já fez. Já começa um monte de gente que fez também. O paciente ele não vem sem indicação, muito raro, né? Muito o paciente raro. vem sem indicação. Mas o que eu observo, assim, é uma mudança, né? Eu vejo... Eu ainda trabalho com a harmonização facial bastante, é que os pacientes hoje, eles não querem mais serem estigmatizados com o termo harmonização facial. Muito natural. Né? Eles sempre querem, assim, eu quero melhorar o meu contorno, eu quero me sentir mais jovem, né? Ou aqueles que buscam realmente que são mais jovens, eles querem ter ali
assim, você valorizar alguma característica que ele sente que faz falta, né? Mas eles não querem ficar realmente com aquele estigma de que foi lá e que foi preenchido. Né? Isso é muito interessante. Então, pelo menos assim, faz muito tempo que eu não atendo um paciente que queira ficar, né, como brincavam, né, aquele rosto muito marcado. Isso aí. E para finalizar, então, a harmonização facial, nós vamos falar um pouquinho do paciente de mais idade. O paciente Sim. de mais idade, a gente percebe que a mão vai ficando, a pele vai ficando mais fina, ele vai perdendo gordura, o osso diminui. A gente tem artigos mostrando que o osso diminui mais de 30 gramas. Né? Então ele vai envelhecendo, o osso vai diminuindo, o músculo vai afrouxando, a pele vai afinando. Como é que eu vou repor isso com cirurgia? Não consegue. Como é que eu vou repor isso com laser? Não consegue. Como é que eu vou repor isso com preenchimento? A gente precisa. Então muitas vezes a gente associa. Se tem muita flacidez, tem que fazer cirurgia, mas repor espessura de pele, repor volume, seja submuscular, para reposicionar, às vezes, o músculo que está ficando frouxo. A gente precisa do preenchimento. Então, o poder do preenchimento na transformação, isso que me fascinou há 20 anos, quando eu resolvi me dedicar a isso, seja corporal, seja facial, é sempre importante. Sim. Então, se pegar uma paciente de 70 anos que nunca fez tecnologia, que não fez preenchimento e esticar, vai ficar aquele rosto de 70 anos murcho, com o rosto, com temporal fundo, com olhar fundo, sem contorno nenhum, porque ela não repõe o volume que ela perdeu naturalmente com o passar dos anos. Então, o paciente de mais idade, é muito frequente a gente ter que indicar, muitas vezes, um produto, uma quantidade maior de produto. Sim. E eu acabo preenchendo muito submuscular, porque eu acabo melhorando não só o contorno, mas reposicionando o músculo. Isso vai dar um efeito lift pelo volume. E se tiver um bom senso estético, colocando em zonas que vão trabalhar com luz e sombra e deixar aquele rosto não só mais jovem, mas mais atraente. Mais bonito, né? Sim. Eu também trabalho dessa forma. Eu aprendi contigo, né, muito realmente a fazer, muitas vezes, uma estruturação mais profunda inicialmente, e depois a gente vai fazendo esse refinamento mais superficial realmente para dar aquele toque. Isso. E fazer depois essa manutenção, né? E depois a gente pode fazer os lasers para qualidade de pele, a gente pode fazer as outras tecnologias para ajudar ali no reposicionamento, a toxina. Exato. Então, tudo é um conjunto. A gente acaba fazendo a reposição volumétrica de uma forma harmônica para deixar mais atraente, melhorando flacidez, estimulando colágeno, dependendo do produto. Às vezes, diferentes produtos em diferentes zonas do rosto, diferentes profundidades. No mesmo momento, a toxina para relaxar a musculatura, tem formas que a gente relaxa o olhar que sobe a sobrancelha, várias formas de aplicar, inclusive implantismo. E a tecnologia. A gente tem dezenas de aparelhos, né? Desde fotona, radiofrequência, infravermelho, de ultrassom microfocado, macrofocado. Então a gente acaba associando muito a doutora Manuela lá. Eu falo que ela é a rainha dos lasers, então ela vai lá, preenche o paciente, faz o laser. Antes de ir embora, faz a toxina e vai para casa. Volta daqui 2 semanas, outra pessoa. Sim, é porque... No mesmo dia, né? Sim, os nossos pacientes, eles gostam de ser realmente resolutivos numa ida só. Então, por que a gente vai realmente, às vezes, fragmentar se a gente consegue, no mesmo momento, fazer, né, diversos procedimentos e o paciente já sair, se sentir completo, né? Depois vem realmente pro retoque da toxina. O tratamento é completo. Não dá para jogar toda a ficha na cirurgia, nem no preenchimento, nem na tecnologia. A gente tem que fazer um pouquinho, nem na toxina. Exato. Então, é uma associação, realmente. É uma alquimia ali que a gente vai associar tudo para entregar o mais natural possível. Como você mesmo diz, né? A gente faz o preenchimento, já vai melhorar uns 30%, faz a toxina mais uns 20%, faz a tecnologia mais uns 10%. É isso aí. E aí, realmente, essa combinação dos tratamentos é o que a gente entrega de melhor para o paciente. Manu, prazer gente poder compartilhar com vocês um pouquinho aqui na nossa experiência. Sim. Eu estou trazendo um pouquinho de cada um dos médicos das clínicas Leger para poder vocês conhecerem eles, seja através das minhas mídias, do site, do YouTube. E quem quiser saber mais um pouquinho, Dr. Shakur, meu Instagram, doutora Manuela, acima o Instagram dela, Clínica Leger, e no canal do YouTube esse vídeo completo, né, nos Instagrams, alguns cortes. É um prazer. A gente vai cada vez mais mostrar para vocês o que a gente tem de melhor na Leger, né, desde os profissionais, das tecnologias, e deixar isso tudo para que vocês escolham e o melhor caminho para vocês, seja na escolha da clínica certa, do profissional certo, da tecnologia certa, para que vocês consigam chegar no resultado que vocês querem, ou mais perto do resultado que vocês querem, com muita segurança e eficácia. Né? Com certeza.